Olá, seja bem-vinda ao Ângela Seja Grata. Hoje nós iremos dar continuidade para o nosso devocional, que está no capítulo 53 e 3 de Isaías. Continuamos no livro de Isaías, que diz assim: Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Jesus morreu na cruz sozinho e abandonado exatamente para que nunca mais nos sentimos solitários e abandonados. De igual maneira, como sua morte nos trouxe vida, sua dor, alívio, seu sofrimento, paz, e cada um pode ter plena comunhão com o amado da nossa alma. Nos momentos mais duros e críticos da sua história, ele, o seu amado, estava lá, consolando seu coração, quando as palavras e abraços não podiam lhe alcançar. Nas dores mais profundas experimentadas por você, ele era o amor balsâmico, derramado no seu coração, trazendo alívio, cura e paz. Nas noites escuras da alma, no deserto da existência, na exclusão involuntária, na incompreensão do outro sobre você, ele estava lá como a luz que ilumina a alma. O que dá sentido em meio ao sol escaldante do deserto. Ele acolheu quando excluído, justamente porque o amado morreu excluído na cruz, sendo compreensível em cada dúvida ou pergunta pronunciada por você. Ele é o seu amado e você pertence exclusivamente a ele. Em Cristo toda a promessa se cumprirá. Todo amor será constante. Não haverá variação diante de um erro nosso, e nem seremos abandonados quando fracassamos. Ele nos pega pela mão e nos levanta do chão, troca nossas roupas sujas por alvas, olha no fundo dos nossos olhos e diz: você me pertence, desfrute da minha companhia. Eu prometi que sou teu, meu amor por ti não acabou. Levante-se, é o tempo de desfrutar e experimentar um novo tempo em sua vida. Comece hoje a desfrutar do relacionamento com Jesus. Ele abriu o caminho para a sua própria vida na cruz. Ele almeja estar com você. Passar tempo juntos, desfrutando da companhia um do outro. Pai, gratidão. Gratidão, Jesus, meu Senhor e meu amigo, por possibilitar um relacionamento poderoso contigo. Quero agradecer cada dia mais em ter sede de te buscar, em ter sede de falar do teu amor para as pessoas. Que cada um sinta esse amor através da minha vida, meu Pai. Assim, nesse momento, eu oro e agradeço por tudo que tu tem feito, meu Pai. E agora, a partir desse momento, que você fez a continuação do livro de Isaías, você tem muitas experiências assim como eu, muitas descobertas assim como eu. E uma das coisas que eu sou bem questionado quando as pessoas lembram da Bíblia, que geralmente o ser humano ele lembra da Bíblia para atacar, para dizer que você não pode fazer isso porque está na Bíblia. E a questão muito sobre a bebida. Tá, se não pode beber, por que Jesus transformou água em vinho? Justamente porque ele tem o poder de fazer o que ele quiser. Ele é o autor e consumador da nossa fé, da nossa vida. Ele que às vezes não temos, mas se você busca de coração livre, de coração aberto, você sempre vai encontrar. E a resposta sobre isso é simples. Por que ele transformou água em vinho? Por que não pode beber? Simplesmente ele falou. Ele deixou bem claro que ele transformou água em vinho. Era um momento especial de uma festa, de tomarem aquele vinho. Só que se perdem hoje, muitos se perdem naquele fato de falar que eu posso beber, eu posso fazer o que eu quiser, porque foi Jesus que transformou a água em vinho. Mas não, ele disse que tenha moderação. E o vinho daquela época era aquele vinho
que não tinha nada a ver com o propósito dos vinhos de hoje. Resumindo, faça tudo com propósito. Resumindo, faça tudo buscando a real presença dele, que é assim que ele vai se manifestar na sua vida. Esse livro de Isaías, ele trouxe muitos pontos assim bem importantes. Falar sobre isso e muitas causas que a gente vê que parece que o opressor fica livre e o que é para estar livre está preso. Mas a própria Bíblia, no livro de Isaías, fala: ai daquele que prende o inocente e que solta o bandido, mais ou menos assim. Então, assim, se você quer ter sabedoria, se você quer saber como andar diante da presença dele, como ter resposta dele, simplesmente busque a ele. E uma das coisas importantes é você ler a Bíblia, você ver as experiências que os seus irmãos, que os nossos irmãos no passado teve, com muitas respostas boas, porque o sofrimento que o povo passou no deserto foi simplesmente porque cada ação tem uma reação. Podemos ser gratos todos os dias, mas a maioria das vezes trocamos a gratidão pela ingratidão. E se uma coisa que você está buscando e que eu estou buscando, que estava bem perto, se eu começo a reclamar, eu vou ter mais do mesmo. E é isso. Esse foi o estudo de hoje. Graças a Deus por essa oportunidade. Quando você vê algumas aulas aqui do Seja Grata, do Ângela Seja Grata, você troca o meu nome pelo seu, você busca sabedoria, você queira ver as minhas experiências aqui com Deus, porque esse é o propósito do canal. Que você seja sábia, que você busque sabedoria e que você possa cada dia mais crescer na presença de Deus. Que Deus abençoe a sua vida e não esqueça, a gratidão transforma as vidas. E a nossa receita de hoje é como fazer um iogurte natural, muito saboroso, caseiro, de uma forma bem fácil. O que eu faço? Aqui eu estou usando o leite de saquinho e vou ferver. Quando ele estiver na temperatura assim, um morno mais para quente, eu vou pegar a porção que eu tenho do iogurte natural. Esse iogurte que eu estou usando, ele é integral, mas você pode usar o da sua preferência, você pode usar o leite da sua preferência. E o tempo estimado é, como eu já falei, de 6 a 8 horas, muito fácil. E você pode fazer de vários sabores, como o meu é de morango, depois que ele ficou concentrado. Para agilizar essa receita, eu já fiz o processo de já ter um pronto, para me te mostrar como é o passo a passo depois dessa parte aí, para que você entenda de um jeito fácil, para que você aprenda, já faça ali. E se você se você já conhece meu canal, se você já conhece as receitas, se você já começou a fazer o devocional aqui comigo todos os domingos, coloca nos comentários, que vai ser bem importante para mim saber que você também está buscando, você está sendo grata, você está com sede de buscar mais de Deus e aprender algumas coisas aqui comigo. Como eu sempre falo, eu aprendo e eu ensino o que eu aprendi, porque se você tem um conhecimento que você não possa passar para o outro, esse seu conhecimento é em vão.
É como se você pegasse todos os seus conhecimentos, tudo que você aprendeu, e jogasse ele naquela caixa e fechasse. E isso, com certeza, é egoísmo. E Deus, ele nos ensina, assim como Jesus veio passar o que nós passamos, para fazer o que ele fez. E o morango, ele está bem fresquinho, bem bonito, e eu faço exatamente como você está vendo. Eu corto em rodelinhas finas, depois eu amasso e misturo o nosso morango junto com o nosso iogurte natural e depois eu deixo assim. Quando eu vou comer, aí eu posso colocar açúcar, um pouquinho de açúcar, eu posso colocar um pouco de mel. Se você usa adoçante, você coloca o adoçante que você usa. E eu tomo esse iogurte sempre pela manhã, porque eu também uso aquele pré-treino. E fica maravilhoso, maravilhoso mesmo. Você tem uma forma bem prática de fazer o seu lanche da manhã. Você pode agregar com pão integral ou com o pão que você deseja, né? Algo que você gosta de fazer, uma panqueca. E você já tem uma ótima refeição que você vai ficar bem nutrida e não vai ficar perdendo tempo comendo muita coisa sem necessidade. Então, essa foi a aula de hoje, e essa foi a receita de hoje, esse foi o devocional.